Bom, essa videoaula corresponde à aula de número 5 do nosso curso. Em cada videoaula eu vou estar falando sobre o conteúdo de uma das nossas aulas, de cada dia das nossas aulas, né? Então, nessa videoaula a gente vai concluir o conteúdo de topologia produto. Muito bem, na última aula a gente discutiu um pouco sobre o conceito de topologia fraca, no qual a ideia era o seguinte: a gente tinha um conjunto X e uma família de espaços topológicos, nas quais cada elemento dessa família era o contradomínio de uma função, né, definida nesse conjunto X. Então a gente tem um conjunto, uma família de espaços topológicos e uma família de funções que tem X como domínio e Xi como contradomínio. Então a ideia é utilizar essa família de funções para criar uma topologia em X com determinadas propriedades, ok? Então o que a gente demonstra, né, que é o seguinte: se a gente consegue, se a gente define esse conjunto B, eu coloquei esse W aqui só para identificar o fraco, né? Isso aqui vai ser uma base da topologia fraca. Então, se eu considero um conjunto formado pelas interseções finitas de imagens inversas dessas F's, J's aqui, de abertos em XJ, né? Então isso daqui são os conjuntos de B, são dados dessa forma, são interseções finitas, porque J aqui é um subconjunto finito desse meu conjunto de indexadores, então interseções finitas de imagens inversas de abertos de XJ, né? Então a gente define esse conjunto B aqui e define também esse conjunto tal, que é a união arbitrária agora de elementos desse subconjunto B aqui que a gente definiu aqui em cima, né? Então é simplesmente a união de B's para B's pertencente a um C caligráfico, onde C caligráfico é simplesmente um subconjunto aí desse B caligráfico. O que nós demonstramos na última aula é o seguinte: é que se tal é de fato uma topologia em X, e por ele estar construído dessa forma, é uma topologia em X com B base, então a única coisa que a gente teve que demonstrar é que B satisfaz as propriedades para ser base de alguma topologia em X. Temos também outra propriedade, que é o seguinte, que esse tal W é a topologia mais fraca em X, na qual Fi é contínua para todo I, ou seja, é a topologia com a menor quantidade de abertos em X, na qual cada função dessa família inicial que a gente partiu é contínua, ok? Então, a gente comentou o que significa isso. Só colocar uma observação. É o seguinte: se eu tenho tal outra topologia em X, né? Suponho que tal uma outra topologia em X, tal que essa família de X em Xi é contínua em tal, né? Contínua na topologia tal. Em qual sentido? Imagens inversas de abertos em Xi agora é aberto em X, ou seja, são elementos de tal. Se isso acontece, se tal uma topologia em X, tal que Fi de X em X é contínua em tal para todo o I pertencente a esse indexador, então esse meu tal W tem que estar contido em tal, ok? Isso significa, isso é o que significa dizer que tal W é a topologia mais fraca em X, na qual essa família de funções aqui é contínua. Tá? Então a gente tem essa propriedade, demonstramos essa propriedade. E temos uma outra propriedade com respeito à continuidade de funções, como testar continuidade de funções que tem X como contradomínio. Tá? Então, aqui eu já estou considerando Y como tendo a topologia fraca, ok? Então, eu sei que uma função g de
y até x, né? Y espaço topológico e x o espaço topológico com a topologia fraca, é contínua se e somente se essas interseções, essas composições, cada uma delas é contínua para todo i no meu conjunto de indexadores aqui, ok? Então, G vai ser contínuo se e somente se todas essas composições aqui são contínuas. Muito bem. Então, isso foi o que a gente viu aula passada, a primeira parte da aula. A gente também definiu o conceito de produto cartesiano, né? Então, produto cartesiano arbitrário de conjuntos e, bom, mais para frente, espaços topológicos. Então, a gente começava aqui com uma família, né, de conjuntos. Aqui eu já estou assumindo que são não vazios. Então, uma família não vazia de conjuntos não vazios. E a gente, sob essas hipóteses, a gente definia esse conjunto aqui não vazio também. Então, o conjunto seria o produto cartesiano dessa família arbitrária aí de conjuntos, certo? Então, isso daqui foi definido como sendo o conjunto das funções que tem como domínio esses indexadores, o conjunto indexador, e o contradomínio é a união de todos esses conjuntos x, ok? Ou seja, essas funções tomam um izinho aqui e leva em algum elemento de x. Mas são essas funções tais que cada elemento x, né, essa função aplicada em cada elemento xi, está no espaço correspondente xi, isso para cada i no conjunto de indexadores, ok? Isso aqui é simplesmente uma notação que a gente utilizou, eu não vou ficar avaliando a função em i a cada momento, eu vou simplesmente colocar um subíndice aqui como se fosse elementos de uma sequência. Só que a gente tem que enxergar esse i aqui como sendo um conjunto arbitrário de indexadores. Isso aqui pode ser, por exemplo, os naturais, os inteiros, mas também pode ser o R2, o conjunto dos números complexos, etc. Tá? Então, é um conjunto arbitrário de indexadores aqui. Bom, eu já afirmei, né? Isso aqui é diferente de vazio, isso porque nós estamos assumindo essa condição. Isso aqui é garantido pelo axioma da escolha, a gente discutiu isso na aula passada. E definido nesse conjunto, a gente tem algumas funções que são naturais. Então, para cada j aí no conjunto de indexadores, a gente define esse πj que tem como domínio o produto cartesiano e o contradomínio o xj, né? Então, eu tomo uma função ou um elemento nesse conjunto aqui e, ao aplicar πj, eu simplesmente estou calculando x em j, certo? X é uma função, então estou calculando xj, que eu já defini aqui quem seria esses elementos nos respectivos subíndices. Muito bem, antes de falar um pouco mais sobre topologia, porque a ideia vai ser o quê? Né? Utilizar esse conceito de topologia fraca para introduzir topologia nessa notação aqui, né? Topologia nesse conjunto de funções aqui, né? No produto cartesiano. Então, a gente vai usar a ideia de topologia fraca, mas antes de fazer isso daí, a gente já comentou um pouquinho como fazer a aula passada, a gente vai discutir duas propriedades aí da topologia fraca. A primeira propriedade é com respeito a subespaços topológicos. A gente já discutiu isso, que é um subespaço topológico, em espaços topológicos que têm a topologia fraca, certo? Então, se eu tenho X um espaço topológico e S um subespaço topológico, o que eu estou querendo dizer aqui é que os abertos de S são, na verdade, abertos de X interceptado com S, ok? Então, eu tenho X um espaço topológico, S a princípio um subconjunto. Para subconjuntos de espaços topológicos, eu poderia definir quaisquer topologias sem depender do espaço inicial, ok? No entanto, quando eu falo que esse subconjunto é um subespaço, então eu já estou definindo a topologia nesse subconjunto, tá?
e a topologia. Só lembrando, falar de topologia, falar quem são os abertos em S. Né? Os abertos em S vão ser abertos de X interceptado com S. Ok? Bom, então o resultado é o seguinte: se X é um espaço topológico com a topologia fraca dada por essa família de funções, o que isso significa? Significa que eu tenho uma base escrita para a topologia de X escrita dessa forma e os abertos são dados dessa forma, ok? Então, se eu tenho X, um espaço topológico com a topologia fraca, e S é um subespaço topológico de X, então a topologia induzida de S, quem é a topologia induzida? É essa que eu acabei de comentar com respeito aos abertos. Os abertos de S são abertos de X interceptado com S, ok? Então, essa topologia coincide com a topologia fraca dada por essa família de funções aqui. Quem são essas funções? São simplesmente as funções que definem a topologia fraca em X, só que restritas a S, ok? Então, isso daqui é um pouco diferente da proposição que a gente demonstrou anteriormente, porque eu não estou querendo mostrar que isso daqui define uma topologia. Eu já tenho uma topologia em S. O que eu quero mostrar é que elas se coincidem, ou seja, que um aberto em S é um aberto nessa topologia, um aberto dessa topologia é um aberto em S com a topologia induzida de subespaço, ok? Bom, então o que a gente vai fazer aqui é simplesmente mostrar que a base da topologia induzida de S coincide com a base da topologia fraca em S dado por essa família de funções, ok? Então o comentário geral é que se B é uma base de uma topologia em X, seja ela qual for, ok? Isso aqui é um resultado geral. Se B é a base de uma topologia em X, então esse BS aqui, dado dessa forma, S interceptado com B pertencente à base da topologia em X, é base da topologia induzida de S, ok? Então, isso aqui é super natural, porque os abertos em S são abertos em X interceptado com S, ok? Então, os abertos básicos de S vão ser abertos básicos de X interceptado com S. Isso daqui é muito simples de se verificar. Muito bem, então, dada essa propriedade geral aqui, se eu tomo um aberto da topologia induzida em S, eu sei que U se escreve dessa forma, onde B é um aberto básico aí da topologia em X. Só que agora, esse aberto básico, eu sei, ele não é uma base qualquer, ele é a base dada pela topologia fraca, ok? Então, vamos deixar esse W aqui de topologia fraca. Então, sabendo disso, eu tenho uma cara para esse B. Né? Então, U, que é S interceptado com B, vai ser igual, na verdade, S interceptado com essa cara de B aqui, que é interseção finita de imagens inversas de abertos em XJ. Tá? Então, inter para J pertencente a J maiúsculo de FJ menos 1 de UJ, onde J é um subconjunto finito de I e cada UJ é aberto em XJ, ok? Então, eu posso simplesmente reescrever esse U da seguinte forma, né? Eu passo o S aqui para dentro, então U é a interseção de interseções agora finitas, só que desse conjunto aqui, S interceptado com a imagem inversa aberta. No entanto, o que acontece aqui é que S interceptado com a imagem inversa de UJ é, na verdade, a imagem inversa de FJ restrito a S. Então, isso daqui se reescreve dessa forma aqui, ok? E esses daqui seriam justamente a cara de abertos básicos na topologia fraca induzida por essa família de funções, ok? Então a gente conclui que na verdade esse BS, né, que é a base da topologia induzida, se escreve
como interseções finitas de imagens inversas de abertos, só que agora com funções desse tipo. Então a gente conclui de fato que a topologia induzida coincide com a topologia fraca dada por essa família de funções. A segunda proposição, ela é sobre espaços homeomorfos, ok? Então, a gente tem X e Y espaços topológicos. Eu também tenho uma família de espaços topológicos ZI, e X e Y são homeomorfos via um homeomorfismo F, ok? Beleza, então temos X e Y, espaços homeomorfos por F, ok? E XI, aí uma família indexada por I de espaços topológicos. Então, Y tem a topologia fraca dada por uma família de funções, aqui G, saindo de Y chegando em ZI, C e somente C, a topologia de X, veja, estou partindo de espaços topológicos, X já é um espaço topológico, mas eu sei que ele é homeomorfo a Y, que tem a topologia fraca, C e somente C, a topologia de X coincide com a topologia fraca, dado agora por essa família de funções. Então, GI é uma família de funções que define uma topologia fraca em I, ok? Então, GI bola F tem que ser uma família de funções que define também a topologia de X como uma topologia fraca. Beleza? Então, o resultado, resumindo, é o seguinte: se eu tenho que X e Y são homeomorfos via uma função F, e Y tem a topologia fraca dada por uma família de funções, então X também tem que ter a topologia fraca, ou, em outras palavras, a topologia de X tem que coincidir com a topologia fraca dada por uma família de funções aqui específicas, construídas a partir da família de funções que define a topologia de Y como topologia fraca. Ok? Então, essa é a ideia. Aqui, novamente, né, da mesma forma que S já tinha uma topologia induzida, aqui eu estou partindo de X que tem a topologia induzida. Então, o que eu tenho que mostrar é que, seja qual for a topologia de X, se ela é homeomorfa a Y, que tem a topologia fraca, então a topologia de X tem que coincidir com a topologia fraca dada por essa família de funções. Então, para demonstrar esse resultado, a gente supõe que Y tem a topologia fraca dado por essa família, que a gente está colocando como hipótese, né? E eu vou tomar um aberto U em X e vou tentar mostrar que esse aberto U em X, na verdade, se escreve dessa maneira aqui, onde B deveria se escrever dessa maneira, e cada uma dessas funções, na verdade, agora são funções dessa família aqui, tá? Então, dado um aberto em X, na topologia de X, eu tenho que mostrar que ele, na verdade, se escreve aí como união de elementos básicos dado de elementos básicos na base dada por essa família de funções. Ok, então tomo um aberto U em X, sabendo que F é um homeomorfismo, eu sei que F de U é aberto em Y, e como Y tem a topologia fraca, eu sei que existe esse subconjunto de BW, onde BW aqui para mim é esse conjunto aqui, ok? Porque eu sei que Y tem a topologia fraca, então existe essa base da topologia fraca, né? Então, tal que esse F de U, que é um aberto, tem que ser escrito como uma união de elementos aí nesse C, ok? Então, F de U é escrito como uma união de elementos nesse C, só que cada elemento pertencente a esse C caligráfico, eu sei como ele se escreve, né? A interseção é o que a gente tem colocado aqui. Isso daqui é a interseção finita de imagens inversas de abertos por cada uma dessas funções GIs aqui que define a topologia fraca do meu espaço topológico, né? Então, dado B, vai existir um J, eu estou indexando por B, porque, claro, ele vai variar para cada B, é um J distinto, né? Então, vai existir esse JB contido em
no subconjunto, no conjunto de indexadores aí, e para cada J nesse conjunto de indexadores eu também vou encontrar um aberto UJ que depende de B, claro, aberto em ZJ. Então o que? B se escreve como essa interseção finita aqui de imagens inversas abertas, de imagens inversas de abertos, para cada B pertencente a C. Ok? Então eu estou simplesmente aqui aplicando a definição da topologia fraca. Muito bem. Então, novamente, como F é um homeomorfismo, e eu sei que F de U tem essa cara aqui, então U é igual a F menos 1 de F de U. E isso é verdade, porque F é um homeomorfismo. Bom, F de U eu sei quem que é a cara, eu tenho a cara do F de U, e agora é simplesmente aplicar as regras aí de imagem inversa de união e interseção. Então eu sei que, independente se é homeomorfismo ou não, a imagem inversa da união é igual à união das imagens inversas, ok? E agora eu tenho esses elementos f menos 1 de B e eu tenho que estudar quem é cada um deles, né? Então, aqui novamente, f menos 1 de B é a imagem inversa de uma interseção, e eu sei, pelos resultados também, que imagem inversa de interseção é a interseção de imagem inversa, certo? Então, esse f-1 entra compondo com gj-1, só que eu sei que f-1 bola gj-1 é simplesmente gj bola f a menos 1, ok? Então, eu sei que f-1 de B vai ser a interseção finita aí dessas imagens inversas aí de aberto. Sendo assim, se a gente define isso que eu estou chamando de B caligráfico W de X como sendo a interseção finita, ok? Então, eu tenho esse J aqui, J contido em infinito, de imagens inversas por essas funções, ou seja, essas funções aqui estão de fato nessa família aqui, de UJ aqui, imagens inversas dessas funções aqui, de UJ, onde o J é aberto em ZJ. Então, se eu escrevo esse BW, que é justamente a base aqui da topologia fraca, dado uma família de funções, e essa seria a família de funções, se eu escrevo B dessa forma aqui, então por isso que a gente acabou de fazer, né? Cada aberto de X, na topologia de X, é escrito na verdade como união de elementos dentro desse B aqui, né? Esse BWX. Isso significa que na verdade esse aberto é um aberto da topologia fraca. Então as topologias se coincidem. Bom, aqui talvez faltaria colocar mais alguma coisa, né? Fazer a continência contrária, mas a continência contrária ela é direta. Muito bem. E outra coisa também seria fazer a outra direção, né? O que a gente fez aqui supôs que y é a topologia fraca e mostramos que a topologia de x coincide com a topologia fraca. No entanto, a outra direção é exatamente a mesma coisa, simplesmente trabalhando com f a menos 1. Muito bem. Agora a gente utiliza aí o conceito de topologia fraca para introduzir a noção de topologia, para introduzir topologia aí no conjunto dado aí pelo produto cartesiano de espaços topológicos, tá? Então, uma primeira topologia que a gente poderia pensar, eu vou deixar como exercício a topologia das caixas, que fala o seguinte, né? Se eu tenho xi, uma família não vazia de espaços topológicos, se eu defino B como sendo o conjunto dos produtos cartesianos de abertos em xi, né? Então a afirmação é que esse conjunto de fato é base para uma topologia no produto cartesiano. Isso eu deixo como exercício e essa topologia é chamada de topologia das caixas. Então basicamente eu tenho família de espaços topológicos. Se eu faço produto cartesiano de abertos, né, nesses espaços topológicos eu tenho um aberto aí no meu
no meu espaço cartesiano, no meu produto cartesiano, no espaço dado pelo produto cartesiano desses espaços topológicos. Isso é base de fato para uma topologia. No entanto, a gente já havia comentado que essa topologia ela não é boa no sentido de que ela não preserva algumas propriedades para o produto cartesiano provenientes de cada xi. Né? Por exemplo, se cada xi é um espaço topológico compacto, a gente vai ver o que é isso daí. Eu não consigo garantir que o produto cartesiano vai ser um espaço topológico compacto na topologia das caixas, ok? Então, para isso a gente define uma outra topologia que será chamada de topologia produto, utilizando aí do conceito de topologia fraca, certo? Então, novamente, eu tenho xi, uma família não vazia de espaços topológicos não vazios, ok? E eu vou definir a topologia produto no produto cartesiano como sendo a topologia fraca dada pela família de projeções, ok? Então, se a gente voltar um pouco aqui atrás, eu tenho o meu produto cartesiano e eu tenho essa família, né, de funções naturalmente definidas aí nesse produto cartesiano, que são as projeções para cada j em I, onde I é todo o conjunto de indexadores, não é um subconjunto finito agora, né? Então, para cada j em I, eu tenho uma função pj definida, que simplesmente projeta esse elemento aqui, projeta um elemento do produto cartesiano no espaço correspondente, xj. Ok? Então, a topologia produto vai ser, de fato, a topologia fraca dada por essa família de funções, ok? Então, eu vou chamar o produto cartesiano de um espaço produto sempre que a topologia que o produto cartesiano é dotado é, de fato, a topologia produto, ok? Bom, uma vez que eu tenho já a topologia fraca, definindo os abertos aí desse meu produto cartesiano, eu sei a cara, né? Eu tenho uma cara já para como seriam os abertos básicos dessa topologia. Então, de fato, eles são aí a interseções finitas de imagens inversas de aberto por πj, certo? πj menos 1, onde πj é cada πj aí tá na família que define a minha topologia fraca, ok? Então, aqui é a mesma coisa, tem interseções finitas aí desses πj's. Bom, essa observação está aqui simplesmente para dar uma outra cara para esses abertos básicos, tá? Eu vou simplesmente verificar que eles podem ser escritos de outra forma. Então, isso daqui é o que a gente tem pela definição, B igual a essas interseções aqui, e essas interseções estão falando o seguinte, né? Estão falando que se eu tomo um elemento, um x em B, não é esse B, se eu tomo x pertencente a B, então eu sei que x pertence aí a πj menos 1 de uj para todo j pertencente ao j maiúsculo. Né? Então isso daí é equivalente a dizer que a projeção desse elemento aí, para cada elemento de B, está em uj. E é isso que eu vou escrever aqui nessa primeira igualdade. Né? Então, esse elemento básico, na verdade, é igual ao conjunto do x pertencente ao produto cartesiano, tal que πj de x pertence ao uj, mas eu sei que πj de x é xj, por definição. Ok? Isso vale para todo j nesse subconjunto finito aqui. Escrevendo de outra maneira, quem que são esses elementos? Né? Então, são todas as funções que têm como domínio o meu conjunto de índices I, né? Todo o meu conjunto de índices, por definição de produto cartesiano, e contra domínio a união aí de todos os xis,
tais que XJ está em UJ, aqui, para todo J pertencente a J. Então, XJ está em UJ para todo J pertencente a J, que está escrito errado, vamos corrigir. Todo J pertencente a J. E os outros estão, claro, em XI, certo? Para todo I pertencente a I menos J. Isso daqui, se a gente voltar na definição de produto cartesiano, isso aqui é exatamente a definição do produto cartesiano dos XI, né? Que é o que são os elementos aí, os elementos têm que satisfazer essa primeira propriedade aqui, ok? Cartesiano com o produto cartesiano dos UJs, que satisfazem essa propriedade aqui, né? Então, isso aqui eu estou falando simplesmente, isso aqui é claro um subconjunto de todo o produto cartesiano, só que eu estou falando que para determinados índices eles têm que estar em XI e para outros índices eles têm que estar em UJ, tá? Então, o elemento básico da minha topologia produto sempre se escreve dessa forma, tá? O produto, um elemento básico sempre vai ser um produto finito de abertos de UJ cartesiano com produtos de XI, ok? Então, é sempre assim. Isso daqui eu poderia ter definido a base da minha topologia produto dessa forma. É sempre parecido, né? Se a gente volta aqui em cima, né? É produto de abertos, tá? Então, a base da topologia das caixas é dado por produtos de abertos. Aqui também é produto de abertos, né? Então, é fácil ver, por exemplo, que esse B aqui está contido aqui. No entanto, isso daqui é produto de abertos, onde esses abertos são os próprios espaços XI a menos de uma quantidade finita aí de índices, certo? Então, isso daqui, essa base aqui é uma restrição a essa base aqui, tá? Então, a base da topologia produto também pode ser escrita dessa forma, mas desde que eu adicione uma propriedade aqui, falando que esses UIs são os próprios XI a menos de uma quantidade finita aí de índices, tá? Então, a gente tem essa outra representação aqui para a topologia produto. Muito bem, né? Então, só comentando, eu falei que a base da topologia produto está contido na base da topologia das caixas, né? Então, é claro que a topologia produto vai estar contida na topologia das caixas. E na sequência o que a gente vai ver é que, na verdade, a topologia produto está propriamente contida na topologia das caixas, né? Ou seja, elas não se coincidem. Existe algum elemento daqui que não é elemento, que não é aberto, né, na topologia produto, que não é um elemento do tal P. Tá, então, bom, isso aqui eu já comentei, né? A topologia produto está contida na topologia das caixas. E para ver que isso daqui, que a igualdade não acontece, eu vou encontrar um aberto na topologia das caixas que não é um aberto aí na topologia produto, ok? Então, eu vou tomar um elemento, na verdade, da base da topologia das caixas, que é dado por produto aí de abertos, só que eu vou assumir que cada UI está propriamente contido em XI, ok? Então, agora a gente precisa pensar um pouco, o que eu preciso fazer aqui é mostrar que esse U, né, não pertence à topologia produto. Ou seja, o que eu preciso mostrar é que não existe um subconjunto C contido na base aí da topologia produto, tal que esse meu U se escreva como a união de Bs com B pertencente a C. Ok? Então, isso significa que
U não está, isso implica que U não está na topologia produto, né? Porque se ele está na topologia produto, ele deveria poder ser escrito como uma união aí de elementos da base da minha topologia produto. Então, o que eu preciso mostrar é que não existe esse subconjunto C aqui. Bom, eu vou mostrar, na verdade, uma coisa mais simples, que é o seguinte: eu vou mostrar que não existe, né? Não existe elemento da base, aqui eu coloquei BW como sendo a base da topologia fraca. Só trocar aqui para não confundir. Eu vou mostrar que todos os elementos, que cada elemento da base não pode estar contido em U, né? Então, o que eu vou mostrar aqui, na verdade, é que B pertencente à topologia produto, a base da topologia produto implica que B não está contido em U. Então, é óbvio que isso vai implicar nessa afirmação aqui acima, né? Porque para existir um C tal que U se escreve como união desses Bs, eu deveria encontrar Bs na base que estão contidos em U, ok? Mas isso não vai existir. Aqui está escrito pertence, mas aqui isso daqui está implicando que U não pertence à topologia produto, ok? Muito bem. Bom, então eu tomei esse aberto básico aqui muito bem construído, né? E da observação anterior a gente tem que se B é um aberto básico aqui da topologia produto, então eu consigo encontrar um subconjunto finito de índices, né? Tal que esse aberto se escreve como produto cartesiano de xis para cada i pertencente ao complementar de J, né, no subconjunto de índices, cartesiano ao produto cartesiano desses UJs aí, ok? Mas isso é claro que esse elemento básico não pode estar em U, uma vez que U é escrito como produto de abertos nos quais cada um deles aí é distinto de xi. Então eu encontro, né, trivialmente, elementos que estão em B, certo? No qual, para essas coordenadas aqui, eles pertencem a xi, mas não vai pertencer a esse ui, ok? Então, U não estará contido, B não estará contido em U, então U não pode ser escrito como uma união de elementos do aberto, elementos básicos aí da base da topologia produto. Então, U não pode estar na topologia produto, ok? Bom, como consequência aí dessa ideia, a gente tem, claro, né, que produtos de abertos, produto cartesiano de abertos é aberto em tal B na topologia das caixas, que é como ela é definida, ok? Mas não é necessariamente aberto na topologia produto. Pode ser, se tomarmos produtos aí finitos, por exemplo, de abertos e cartesiano, o produto de todos os espaços no complementar aí do conjunto finito de índices, mas não é necessariamente aberto, né? Como a gente acabou de ver aqui, eu tenho um conjunto que é produto de abertos, mas não é um elemento da minha topologia produto, ok? Então, para abertos a gente tem esse problema, né? Produto de abertos não é necessariamente aberto na topologia produto. No entanto, né? Para fechados vale, né? Eu sei que produto cartesiano de fechados é fechado tanto na topologia das caixas quanto na topologia produto. Um pouco mais em geral, a gente tem essa seguinte propriedade, né? Se AI é um subconjunto de xi, então o produto dos fechos é de fato o fecho do produto nas duas topologias. Aqui eu estou colocando P para cá, para produto, e B para a topologia
das caixas, certo? Então a gente tem essa propriedade interessante aqui, que em particular implica que produto de fechados é fechados, uma vez que se AI é fechado, então AI é igual ao fecho, né? Então eu teria produto de fechados igual ao fecho de alguma coisa, e a gente sabe que fecho é sempre sempre um conjunto fechado, ok? Bom, então para demonstrar essa propriedade, a gente relembra aqui duas propriedades. Uma primeira de fecho, né? Que se eu tenho Bx a base de vizinhanças para um espaço topológico, né? Eu sei que o fecho de X, na verdade, é o conjunto dos elementos do espaço topológico, tal que B interceptado com A é diferente de vazio para todo B na base de vizinhanças de X, ok? E outra propriedade é que se B é uma base dos abertos de X, na verdade eu consigo construir base de vizinhanças dessa forma, né? Então, Bx, para cada x em x, eu construo esse meu Bx como sendo os elementos da base, tal que x pertence a esse elemento, né? Então, isso é uma base de vizinhanças de x. Eu vou utilizar essas duas propriedades aqui, essas duas caracterizações, para demonstrar essa propriedade. Bom, então a gente vai fazer dupla continência aqui. Eu vou começar mostrando que o produto do fecho está contido no fecho do produto. Então eu vou tomar um elemento x no produto do fecho e eu quero verificar que esse elemento x, na verdade, eu quero verificar que dado um elemento básico aí da minha topologia, então esse elemento básico contendo x vai interceptar esse produto aqui, o produto dos AIs, em algum ponto, né? Então essa interseção vai ser não vazia. Então, repetindo, dado eu parto de um elemento x aqui no produto dos fechos e tomo um elemento básico aí da minha topologia que contém esse x. E o que eu quero demonstrar é que esse elemento básico interceptado com o produto dos AIs é diferente de vazio, tá? Bom, então toma esse elemento básico, um elemento básico qualquer, na topologia produto ou na topologia das caixas, né? Então a demonstração não se diferencia nas duas topologias, né? Então toma esse elemento básico que contém esse x. Então, por definição dessas topologias, eu sei que B é produto cartesiano de abertos em xi. Isso é verdade nas duas topologias. A única diferença é que na topologia produto, o i vai coincidir com xi a mesma quantidade finita de índices. Mas isso não vai fazer diferença na nossa demonstração, tá? Então, eu sei que B é um produto de abertos, tal que xi pertence ao i para todo i pertencente a i, né? Isso vem do fato de x pertencer a esse elemento básico aí, tá? Bom, isso é o que a gente tem por um lado, né? Mas a gente também sabe que o xi pertence ao fecho de AI, porque eu estou tomando um x no produto dos fechos, né? Então eu sei que o xi pertence ao fecho de AI e uma vez que o i é aberto e contém o xi, eu sei que ele é uma vizinhança de xi, ok? Então, por essa caracterização aqui, eu concluo que a interseção de UI com AI é diferente de vazio para todo o I no conjunto de índices, né? Então, pelas observações que a gente já fez do produto aí, cartesiano de conjuntos, uma vez que cada uma dessas interseções aqui é diferente de vazio, o produto de todas elas vai ser diferente de vazio, então eu consigo tomar um elemento aí nesse produto. E tomar um elemento no produto cartesiano dessas interseções significa tomar um elemento no espaço aí, no produto cartesiano do xi, tal que yi, né? Para cada i, yi está em ui e yi está em ai para todo i no conjunto de índices, tá? Então essa primeira propriedade diz para mim que o y na verdade está nesse produto cartesiano
e essa segunda aqui está falando que o y está nesse produto cartesiano, ok? Só que esse é o produto cartesiano que eu estava querendo verificar a interseção, esse daqui é justamente o meu elemento básico, né? Então o que eu estou concluindo é que B interceptado com o produto cartesiano dos AIs é diferente de vazio para todo B na base de vizinhança de X, dada por essa propriedade aqui, tá? Então, eu concluo que o X, na verdade, pertence ao fecho do produto cartesiano. Tá, então, agora a gente vai demonstrar a continência contrária, né? Então, eu quero ver agora que o fecho do produto cartesiano, na verdade, está contido também no produto dos fechos, né? Para obter a igualdade, a gente falta mostrar essa continência. Então, dado X pertencente ao fecho do produto cartesiano, o que eu quero verificar é que cada xi, né, está contido no fecho de cada AI. Beleza? Então, é isso que eu vou querer demonstrar. Tomo um X que pertence ao fecho do produto e quero verificar que cada xi está no fecho do AI. Bom, o fato de X pertencer ao fecho, eu tenho essa propriedade que é proveniente dessa propriedade geral que a gente tinha comentado. O que essa propriedade está falando para mim? Está falando que se eu tomo X no fecho do produto, então B interceptado com o produto dos AIs é diferente do vazio para todo B, um elemento na base contendo X, ok? Ou seja, para todo B numa base de vizinhanças de X. E esse B, elemento básico aqui, é básico tanto na topologia produto quanto na topologia das caixas. Isso não vai fazer diferença na demonstração, tá? Então, agora o que eu vou querer fazer, eu tenho essa propriedade, eu estou tomando esse elemento aqui, quero verificar que ele está no fecho de AI, então, dado xi, eu vou querer tomar uma vizinhança de xi em xi maiúsculo, né, xi espaço topológico, e verificar que essa vizinhança arbitrária intercepta o AI aí em algum ponto, ok? Então, para isso eu fixo um J pertencente aqui ao meu conjunto de índices e considero o J um aberto de XJ qualquer que contém o meu XJ minúsculo, tá? E eu vou definir, só para economizar a notação, o IJ como sendo o conjunto de índices menos esse conjunto unitário e o meu BJ como sendo o meu UJ cartesiano com o produto cartesiano dos espaços xi para I pertencente a IJ, né? Então, esse conjunto aqui, do jeito que eu estou definindo, é um elemento básico, tanto na topologia produto quanto na topologia das caixas. Na topologia das caixas, porque ele é aberto de abertos, né? Ele é produto de abertos, o J é um aberto e cada xi aí é aberto. E na topologia produto, por causa da observação anterior, né? Que a gente tem o produto de abertos. Então, a observação anterior aqui fala para mim que um elemento básico na topologia produto tem que ser o produto de abertos, onde esses abertos é o X, é todo o espaço xi a menos de uma quantidade finita aí de índices, né? Então, a quantidade finita de índices aqui é de fato só um, que é o próprio J minúsculo, tá? Então, esse conjunto aqui é um aberto básico na topologia produto também. Então, isso é que eu estou observando aqui na frente, ok? Então, dessa observação inicial que a gente está fazendo aqui, uma vez que ele é aberto nas duas, em quaisquer topologia, a gente conclui que a interseção de BJ com o produto dos AIs é diferente de vazio, ok? Então, o que isso daqui significa? Isso aqui significa que existe um elemento Y nessa interseção, né? Quem que é esse elemento Y nessa interseção? Bom, ele tem que estar aqui nesse produto, ou seja, cada coordenada, né, vamos assim dizer, em particular a coordenada J tem que pertencer ao AJ e tem que estar aqui nesse
nesse conjunto aqui, que é dado por esse produto. Então, em particular, a coordenada J também tem que estar em UJ. Então, o que eu estou concluindo é que essa interseção aqui é diferente de vazio. Eu encontro o elemento Y nessa interseção aqui dos produtos, né? E a coordenada J desse elemento Y, o YJ, por exemplo, vai estar tanto em AJ quanto em UJ. Então, essa interseção aqui tem que ser diferente de vazio, né? Então, uma vez que o J é aberto arbitrário em XJ, contendo XJ minúsculo, ou seja, o J é uma vizinhança arbitrária de XJ, e eu concluí que essa interseção aqui é diferente de vazio, então, como consequência da caracterização de fecho, a gente conclui que XJ, na verdade, pertence ao fecho do AJ. Bom, eu fixei J aqui no início, mas na verdade esse J ele é arbitrário. Tá? Eu posso variar ele arbitrariamente. Então, o que eu estou garantindo aqui, na verdade, é que o xi pertence ao fecho do AI para todo I pertencente a I, o que me garante que o x está no produto dos fechos, e a gente conclui a demonstração da propriedade que a gente gostaria de demonstrar, né? Que é o produto dos fechos igual ao fecho do produto, seja na topologia produto quanto na topologia caixa, topologia das caixas, né? Então, isso daqui, como consequência, como corolário dessa propriedade, me garante que o produto de fechados é fechado nas duas topologias. Bom, então agora, como um último resultado, vamos demonstrar aqui o teorema do mergulho, que dá algumas condições suficientes para garantir que determinado espaço topológico é homeomorfo a um subespaço de um espaço produto, tá? Então, basicamente, eu vou comentar um pouquinho a primeira parte do enunciado aqui, depois eu volto nas definições. Basicamente, eu parto aqui de X, um espaço topológico, XI, uma família aí não vazia, vamos colocar aqui que eu não coloquei, uma família não vazia de espaços topológicos não vazios, ok? E eu considero também uma família de funções aí tendo como domínio X e contradomínio esses meus espaços X's. Bom, então eu vou construir uma função f, tá? Por meio dessas minhas fz's, uma função que tem como domínio todo meu x e contradomínio o produto cartesiano do x's, né? O espaço produto de fato, é essa topologia que eu vou considerar aqui. E essa função da seguinte forma, né? Toma um elemento x aqui no espaço topológico x e associo ele, né? F de x, na verdade, vai ser aí o elemento no produto cartesiano escrito dessa forma aqui, certo? Então, para cada i, eu considero o fi de x, né? E como eu tenho a propriedade de que o fi de x vai ser um elemento em x, então, de fato, esse elemento aqui vai ser um elemento do produto cartesiano, ok? Então, as condições que eu vou dar é que essas são condições para que esse f seja um mergulho, ok? Então, lembrando aí o que é um mergulho, a gente tinha a definição de homeomorfismo, né? Quando os dois espaços são homeomorfos. Mas no caso de mergulho, eu tenho que f, de fato, seria um homeomorfismo se o meu contradomínio tivesse simplesmente restrito a imagem da f como subespaço topológico do meu contradomínio, tá? Bom, então, para falar das condições aqui, eu preciso definir o que significa dizer que uma família separa pontos, tá? Então, considero a princípio, tenho simplesmente um conjunto x aqui, eu considero uma família de funções definidas de x até xi, para i pertencente a um conjunto de índices, eu vou dizer que essa família separa pontos se dados x diferente de y no meu conjunto x, existe
pelo menos um índice nesse meu conjunto de índices I, tal que fi de x é diferente de fi de y, tá? Então, o teorema é o seguinte, né? Essa f construída dessa forma, veja que eu já tenho alguns ingredientes pré-determinados, né? X é o espaço topológico, eu tenho xis aí, uma família não vazia de subespaços topológicos não vazios, e tenho uma família também de funções, né? Defino essa minha função dessa forma, então o resultado diz que essa função é um mergulho, C e somente C, a minha família fi separa pontos, ou seja, satisfaz essa propriedade aqui em cima, e x tem a topologia fraca dada por essa família, por essa mesma família de funções, ok? Então, só tenho um espaço topológico x e sou capaz de encontrar esses xis e funções dessa forma aqui, fi que sai de x e chega em xi, tais que a família de funções separa pontos e induz a topologia de x, então essa função aqui de fato vai ser um mergulho, o que vai implicar que x é homeomorfo a um subespaço topológico de um espaço produto, ok? E claro, eu também tenho a direção, essa direção aqui do resultado que fala que se isso é um mergulho, então essas duas propriedades aqui são válidas também. Muito bem, então vamos demonstrar essa proposição. Então, primeiramente, a gente assume que a F é um mergulho. Então, o que significa dizer que F é um mergulho? Bom, significa que a F que sai de x e chega em f de x, estou restringindo essa função aqui, na verdade deveria ser uma função diferente, né? Mas só para, é um abuso de notação aqui, a F saindo de x e chegando na imagem dela mesma, né, restringindo o contradomínio, é um homeomorfismo quando eu considero f de x um subespaço do contradomínio maior, certo? Então, a topologia em f de x é determinada pela topologia aí do contradomínio. A topologia da imagem tem que ser a restrição da topologia do contradomínio, ok? Então, pela propriedade 1 aqui, a proposição que a gente demonstrou aqui no começo, né? Essa propriedade, se eu tenho um espaço topológico aí com a topologia fraca e S um subespaço, então a topologia de S é conhecida como a topologia fraca induzida por essa família de restrições aqui, ok? E essa propriedade 2, já vou lembrar porque a gente vai usar também, ela fala que se x e y é homeomorfo e y tem a topologia fraca induzida por uma família de funções, então o domínio aqui, né, o meu espaço topológico x também tem a sua topologia coincidindo com a topologia fraca dado por essa família de funções aqui, que é a composição dos GIs com a f, onde f seria o homeomorfismo. Então, a gente aplica essas duas propriedades para verificar essa primeira direção aqui do teorema, né? Então, P1 implica que f tem a topologia fraca dado por essa família de funções, ou seja, πi restrito a f de x. Lembrando que π aqui são as projeções desse espaço aqui que define a topologia produto como sendo a topologia fraca, ok? Então são essas exceções, e o P2 fala que x vai ter a topologia fraca dado por essas composições aqui, né? Topologia fraca dado por essa família, onde as funções da família são essas composições, tá? Uma vez que, bom, eu tenho o πi restrito à imagem da f, composto com a f, né? Então essa restrição aqui ela vai embora por causa dessa composição, então é simplesmente o πi composto com a f. E por definição, π composto com f é a própria fi, da onde a gente conclui aí essa propriedade B, né? Então, se f é um mergulho, eu tenho que x tem de fato a topologia fraca dado por essa família aqui de funções, ok? Bom, e para ver a propriedade A, a gente simplesmente, né, eu tomo dois pontos x e y em x, tais que a imagem
são distintas, né? A imagem por F. Isso aqui, bom, tais que as imagens são distintas, não, né? Eu estou tomando XY em X diferente de Y em X, uma vez que F é um homeomorfismo, então eu tenho essa propriedade aqui, que a imagem de XY pela F, elas são distintas, né? Porque F é injetiva. Isso vai implicar, claro, simplesmente a anotação, o que significa F de Y, e para isso daqui ser distinto tem que existir um índice, por definição, tem que existir um índice I aqui, então aqui F de X é diferente de Fi de Y, o que implica a minha propriedade A. Ok, agora a gente quer verificar a implicação contrária, né? Eu quero assumir A e B e verificar que a F é de fato um mergulho, tá? Então, minha propriedade A está falando que o conjunto Fi separa pontos, né? Então, tomo um x diferente de y em x e pela família Fi separar pontos e pela definição da minha função f, eu tenho claramente que f de x é diferente de f de y, o que implica que f é injetiva, tá? Bom, agora eu quero verificar que a f, tal como ela foi definida, ela é uma função contínua. Então, para isso, né, como eu estou na topologia fraca, vamos só voltar um pouco aqui, né, para verificar que uma função é contínua, quando o contradomínio aí é uma topologia fraca, simplesmente o que eu tenho que fazer é compor aí com as funções, essa função eu quero verificar a continuidade, componho ela com as funções que definem a minha topologia fraca, ok? E verifico a continuidade. Se for contínua, vai implicar que essa minha função g aqui, ela é contínua. E é justamente o que eu tenho aqui do outro lado. Nessa página aqui. Vou chegar aqui. Então, eu tenho... vou verificar a continuidade dessas composições aqui, tá? Então, essas composições, elas são contínuas, tá? Uma vez que X tem essa topologia fraca, né? O π composto com a F é a própria Fi, que define a minha topologia fraca, então ela é contínua, tá? Para tudo I. Então, do teorema que eu acabei de mostrar para vocês aí, que define a topologia fraca, segue que F é contínua. Muito bem, então agora a única coisa que nos resta verificar é que F é, na verdade, uma função aberta na sua imagem como subespaço. Não quero demonstrar que F é aberta no produto cartesiano, não é isso que eu quero fazer, eu só quero ver que F, na verdade, é uma função aberta na sua imagem como subespaço do produto cartesiano, como subespaço do contradomínio, ok? Então, para isso, eu primeiro verifico, eu parto de uma base aí de x, né? Uma vez que por B eu sei que x tem a topologia fraca induzida pela família FI aí de função, então eu tomo esse conjunto como sendo a base da topologia fraca e considero um elemento aí, um elemento básico aí da minha topologia, tá? Então a gente observa o seguinte, B ele é escrito aí como essa interseção finita dessas imagens inversas aqui, que por definição, né, só essa observação que a gente tinha feito aqui, cada FJ é na verdade PJ composto com a F, né? Então, aplicando aí a inversa da composição, a gente tem essa interseção de F menos 1 composto com PJ menos 1. E a interseção de imagens inversas aqui pela F, é a imagem inversa da F pela F da interseção. Tá? Muito bem, então vamos guardar essa informação.
eu sei que a f é uma função injetora, tá? Então, por propriedade de função injetora, a gente tem essa seguinte consequência aqui, né? A f da f a menos 1 de a vai ser igual a imagem da f interceptado com a, né? Se a f fosse bijetora, ou seja, a única coisa que estaria falhando aqui é a subjetividade, né? Então, se f fosse bijetora, f da f a menos 1 de a seria exatamente igual a, né? Mas uma vez que f não é subjetora, desse meu conjunto inicial eu preciso tirar aqueles elementos que não estão na imagem da f ao se fazer f da f a menos 1 de a, tá? Então, isso daqui é uma propriedade geral de funções injetoras. Muito bem, que a gente já verificou aqui em cima que a nossa f satisfaz, tá? A nossa f é injetora. Então, eu vou aplicar essa propriedade aqui, né? Eu já tenho uma caracterização para o meu conjunto, para um aberto básico aqui, ele é dado como f menos 1 de uma interseção finita aqui. Então, eu vou aplicar f de b, substituo aqui quem que seria o meu b, então eu fico com a f menos 1 dessa interseção, e utilizando essa propriedade aqui, eu tenho f menos 1, f da f menos 1 de um conjunto, como a f é injetora, vai me sobrar f de x interceptado com essa interseção finita aqui dessas imagens abertas, tá? E isso daqui, de fato, é aberto na topologia induzida de x, tá? Porque eu obtive um aberto da minha topologia produto, tá? Essa interseção das imagens inversas aí, das minhas projeções, de fato é um aberto na minha topologia produto, porque a minha topologia produto é a topologia fraca induzida pelas projeções. Então, isso daqui é um aberto da topologia produto interceptado com o meu subespaço, f de x. Então, essa interseção aqui é de fato um aberto do meu subespaço, ok? Então, para concluir, a gente demonstrou que a imagem de um aberto básico de x é, de fato, aberto no subespaço fx aqui, tá? Então, minha f está levando abertos básicos em abertos, de fato, isso é suficiente para garantir, como a gente já comentou, que a minha função f de x, que a minha função f é uma função aberta é uma função aberta ao se restringir o contradomínio à imagem de x, tá? Então, a função f que sai de x e chega na imagem dela mesma, tá? É uma função aberta. Isso garante, de fato, que... Bom, então tem uma função aí f de x, uma função f de x até fx, tá? Que é injetiva, contínua e aberta, ok? Isso implica que ela é um homeomorfismo, ok? Bom, então a gente acaba essa aula aí de número 5 por aqui hoje.